Olá! Para quem está na reta final de preparação para o concurso da Alero, a gente vai mergulhar fundo agora no que eu chamo de DNA da Constituição de Rondônia. Vamos usar como base o capítulo 1 do material do professor Lessa para desvendar os princípios e direitos fundamentais. Sabe aquela base de tudo que com certeza vai ser o coração da sua prova? E olha só, é super importante frisar isso aqui. A nossa base é muito, mas muito sólida. Toda essa análise que a gente vai fazer vem direto do caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é a grande mente por trás do projeto Alero Turbo. Ou seja, a gente está bebendo da fonte de um material totalmente focado em garantir a aprovação. Beleza, então qual vai ser nosso roteiro? É bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a identidade de Rondônia. Depois, a gente entra no motor do Estado. Na sequência, falamos sobre a promessa ao cidadão. E para fechar com chave de ouro, o mais importante, o foco na prova, ou seja, como a FGV vai cobrar isso. Bora começar? Certo, então vamos lá, começando do início de tudo. Para a gente entender de verdade qualquer Constituição, a primeira pergunta tem que ser, afinal, quem é esse Estado? O que ele defende? Quais são os valores que estão na sua essência? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E olha, o artigo 1º já chega com os dois pés na porta. Ele vai direto no coração da coisa. A ideia é simples, mas poderosa. Rondônia é autônomo sim, mas a regra de ouro é claríssima. O poder não está na mão do governo, não está na mão de uma elite, nada disso. O poder emana do povo, seja de forma direta, como num plebiscito, ou indireta, quando a gente elege nossos representantes. A fonte de tudo é o cidadão. Fim de papo. Ok, e como qualquer estado que se preze, Rondônia tem seus símbolos, né? Aquela identidade visual e sonora que todo mundo reconhece. O artigo 2º não tem mistério. É a bandeira, o hino e o brasão. São esses os símbolos que vão representar o estado oficialmente. Bem simples, direto ao ponto, mas fundamental. Mas para que serve o Estado, afinal? Qual é a missão dele? O artigo 4º responde isso de forma bem clara. E olha, isso aqui não é só para ficar bonito no papel não. Pensa nisso como a bússola, o norte que tem que guiar cada decisão do governo. Os objetivos são grandiosos, mas são claros. Construir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento, lutar para erradicar a pobreza e, claro, promover o bem de todo mundo sem nenhum tipo de preconceito. No fundo, é por isso que o Estado existe. Beleza, a gente já entendeu a identidade de Rondônia. Agora, a gente precisa entender como essa máquina toda funciona. Pensa nesse próximo bloco como se fosse o manual de instruções do motor do Estado, sabe? A gente vai ver as peças, as engrenagens e as regras para que tudo rode direitinho. E aqui a gente chega na base de qualquer democracia moderna, né? O famoso artigo 7º, com os 3 pilares do poder. É o básico que a gente tem que saber. O legislativo faz as leis, o executivo bota para funcionar e o judiciário julga. Mas a pegadinha, o que a FGV vai querer saber, está naquelas 2 palavrinhas mágicas, independentes e harmônicos. É como o professor Lessa sempre diz, pense numa orquestra, cada um toca seu instrumento, ninguém dá ordem para o outro, mas se não tocarem juntos em harmonia, a música não sai. É isso. Agora, muita atenção aqui. Se o Estado é um motor, esse motor tem regras de funcionamento. E não são sugestões, são regras de ouro, inquebráveis. Existem 5 princípios que são a lei para absolutamente toda e qualquer ação da administração pública. E aqui está ele, o famoso mnemônico que tem que estar tatuado na mente de quem vai fazer a prova. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 10 é muito claro, ele não deixa margem para dúvida. Essa regra não é só para o Executivo, para o governador, não. Ela vale para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Justiça, para qualquer órgão público. A administração em qualquer poder tem que ser limpa. Isso não se discute. Certo, a gente já viu a identidade, já entendeu o motor, mas, no fim das contas, para que serve toda essa máquina, toda essa estrutura? A resposta é uma só: proteger o cidadão. É para isso que tudo existe. Então agora a gente vai ver qual é a grande promessa, o compromisso fundamental que a Constituição faz com cada um que vive em Rondônia. E aqui tem uma dica de estudo que é ouro puro. A Constituição de Rondônia foi muito inteligente. Ela não quis reinventar a roda. O artigo 11 dela é basicamente um espelho do artigo 5º da nossa Constituição Federal, aquele que todo mundo conhece. E o que isso quer dizer na prática? Simples, que todos aqueles direitos e garantias fundamentais que valem para o Brasil inteiro valem da mesmíssima forma em Rondônia. É o que a gente chama de princípio da simetria. E que garantias são essas? A lista é gigante, claro, mas vamos pegar aqui alguns exemplos que são os pilares de tudo.
O direito à vida, à liberdade, à igualdade, a regra de que ninguém pode ser punido por algo que não era crime antes, a liberdade de se associar, a proibição de usar provas conseguidas de forma ilegal e a proteção do nosso direito adquirido. Resumindo, tudo isso funciona como um escudo do cidadão contra qualquer abuso do poder do Estado. Muito bem, já passamos pela teoria. Agora é a hora da verdade, a parte prática. Porque como o professor Lessa sempre alerta, não adianta só saber a matéria. Você tem que saber como a banca vai te cobrar isso. Então, essa parte é para a gente decifrar o código da FGV, o que eles realmente querem com este capítulo. Então, vamos direto ao ponto nas duas grandes armadilhas que o professor Lessa mapeou para a gente. Armadilha número 1, a literalidade do LIMP. A FGV adora testar se você decorou as palavras exatas. Ela vai tentar trocar um termo só para ver se você escorrega. Armadilha número 2, a repetição da Constituição Federal. Muita gente se perde estudando detalhes super complexos dos direitos fundamentais. Mas a FGV, sabendo que é um espelho do artigo 5º, vai cobrar o básico, a essência do direito. Vamos ver um exemplo prático dessa primeira armadilha para ficar bem claro. A FGV poderia chegar na prova e trocar moralidade por probidade? E aí? A resposta é: ela até pode tentar, mas se fizer isso, a alternativa estará errada. Ah, mas os conceitos são parecidos? Não importa. O texto do artigo 10 da Constituição de Rondônia é explícito. A palavra é moralidade. A banca aqui testa se você leu e memorizou o texto da lei. Ponto. E aqui vem outra pegadinha clássica que derruba muita gente. A prova vai tentar te induzir ao erro dizendo que o LIMP é uma regra só para o Poder Executivo. Erradíssimo. O artigo 10 deixa isso amarrado. Os princípios valem para a administração pública de qualquer um dos poderes. Legislativo, executivo, judiciário, não importa. A regra é a mesma para todo mundo. Ok, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta de R$1 milhão. O que a FGV quer saber de verdade? Qual é o pulo do gato, o conhecimento que ela está buscando em quem vai ser aprovado? A resposta é sobre a estrutura. É isso que eles querem. A FGV quer ver se a lógica por trás da Constituição foi entendida. Se a pessoa consegue conectar os pontos que a gente viu aqui, a identidade de Rondônia, as regras de funcionamento do motor e a promessa feita ao cidadão. Entender essa estrutura é mais do que decorar artigo, é entender como a banca pensa. E dominar essa lógica é o que te coloca dentro das vagas. Lembrando que toda essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde o próximo resumo quando ele sair. Até a próxima!